Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje nós veremos aqui a nossa aula, a continuação de Mateus, capítulo 5, versículo 8, que diz para nós: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então vamos orar para o nosso estudo de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo que tu tens feito, Pai. Graças te damos porque tu, Pai, está nos ensinando, Pai, a ter um coração puro, um coração que não divide, Pai, idolatria nenhum outro, Pai. Um coração voltado somente para ti, um coração honesto, sincero, como o de uma criança, Pai. Nos ensine, Pai, nos dê um coração puro. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que tu tens feito, Pai. Só te louvar e te agradecer. Amém. Agora, nós iremos continuar a nossa aula que a gente teve sobre os puros de coração. Para continuar nessa aula sobre os puros de coração, eu gostaria de voltar um pouco sobre o versículo 1. No versículo 1, olha o que está escrito. Vendo as multidões. Jesus, ele estava diante de uma multidão. Multidão não, multidões, muitas pessoas. Jesus subiu a um monte. Pergunta: quem subiu ao monte? Moisés. E o que Moisés recebeu lá? A lei. E não mais do que isso, é no monte que se conversava com o Senhor, o Deus. Foi no monte que Moisés viu a face de Deus. Então, foi lá, ele subiu ao monte e se assentou. Então tem todo um simbolismo muito forte aqui, pois foi no monte que se via Deus, foi no monte que foi recebido a lei, e aqui no monte Jesus está trazendo para nós o maior dos sermões que já existiu. Ele diz ainda, seus discípulos aproximaram-se dele. E na verdade antes ele diz, e se assentou. Existia um negócio na época que é muito importante, que aconteceu o seguinte. Sempre que um rabino ou alguém iria falar sério, ele se assentava. Quando uma pessoa via o rabino ou uma outra pessoa, né, que pregava assim, ou que falava por si dizer, sentava, porque automaticamente já se associava que o negócio era sério. Então Jesus se assentou. Então ele está prestes a dizer para nós, gente, o que eu vou falar aqui para vocês é muito sério. Então, dito isso, agora voltamos aqui e chegamos nos puros de coração. O que tem a ver essa introdução? Muito simples. Jesus, ele desde o começo, aqui, desde o começo desse capítulo, ele está nos realçando que o que ele está trazendo aqui para nós é muito importante. Até agora nós vimos 5 bem-aventuranças. Humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça e os misericordiosos. A gente já fez uma longa caminhada até aqui. E é uma caminhada que vai ficando mais difícil conforme vai passando. E nós estamos agora diante de uma das que seria as mais importantes e uma das mais complicadas bem-aventuranças que existe entre as 8. Então isso é só para reforçar a seriedade que Jesus está dizendo aqui. Ele está falando algo muito sério. O que é ser puro de coração? Talvez não tenha ficado isso claro na nossa última aula. Então vamos explicar o que é ser puro de coração. Ser puro é ser sem mancha, livre de mistura. Lembra da palavra casaros, que era utilizada na purificação do ouro? Que o ouro ele ia passando por diversos problemas de superaquecimento para tirar as impurezas. E quando o pessoal olhava, talvez pessoas que não entendem olhariam para aquilo e diriam, não, tá bom, eu não estou vendo nada. Mas uma pessoa que sabe mexer com ouro, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, não, não está bom. Tem impurezas aqui que você pode não estar vendo aos olhos, mas ela está ali. Invisível, mas está ali. Então ele precisa passar por mais processo de purificação até ele ficar purificado, 100% ouro. É fácil? Eu não mexo com ouro, mas claramente eu não preciso mexer para saber que não é fácil.
Então, Jesus ele usa esse termo em grego para mostrar o que é o processo de pureza que ele está falando aqui. Uma das características do crente é ser assim, puro, sem uma mistura sequer, que seja invisível ou até mesmo visível. Um coração sincero, singelo, que não é dividido com outras coisas, é livre de contaminação, é livre de mistura, livre dos seus ídolos, um coração totalmente voltado somente e unicamente para Deus. Um coração de oração, um coração de devoção sincera. Que é o oposto da hipocrisia. Não está contaminado com os cuidados do mundo, nem com os outros desejos, outros prazeres, sem mistura. Pois bem, vamos agora para o primeiro ponto da nossa aula de hoje, de certa forma. Do que é ser puro de coração. O primeiro ponto é: o que é ser puro de coração? É uma restauração do coração, no coração, uma restauração, na verdade, no coração, ao seu estado original. O que isso quer dizer? Original como é? Sim. Lembra de Adão e Eva, lá nos períodos antigos? Pois é. Adão e Eva tinham um coração puro. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 19, nós podemos testificar aqui, ó, versículo 29. Assim, cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Deus fez o homem puro. Gente, nada existia de imperfeição naquele jardim. Nem no homem. O homem foi feito puro. Os animais, aquele ambiente, o jardim do Éden, era o ambiente puro. Mas, infelizmente, o cerne do homem acabou corrompido. Pois, antes se tinha um coração sincero, voltado somente para obedecer a Deus, um coração que amava Deus verdadeiramente, cheio de obediência, cheio de amor, cheio de temor. Um coração que era voltado a fazer a sua vontade, mas que agora, na sua queda, se contaminou. Agora, ele passou a amar mais ainda a si mesmo, mais ainda as vaidades do mundo, mais ainda soberbo, avarento, ganancioso, vaidoso, caprichoso, mundano, orgulhoso, odioso. Agora o homem não mais obedece à vontade do Senhor, mas antes rejeita a vontade do Senhor. Então, o que é ser puro? Primeiro ponto, ser restaurado em seu estado original. Voltar às suas prioridades antes da queda. Ou seja, hoje eu sou inimigo do Senhor. Hoje eu sou contra as suas vontades, sou contra os seus desejos. Hoje eu me rebelo contra o Senhor. Mas agora o meu coração foi restaurado. Agora as vontades que eu tinha antes, agora eu tenho agora. Antes eu tinha fome e sede de coisas do mundo, agora eu tenho fome e sede do Senhor, porque agora meus desejos lá da época antes da corrupção do homem foram restaurados. Então, perceba-se. A gente pode perceber isso até por testemunhos. Pessoas vão lá no púlpito e contam testemunhos de conversão. Poxa, porque antes meu coração estava cheio de ídolos, cheio de misturas, desejos e anseios, mas agora não. Agora eu só quero Deus. Agora eu só tenho ânsia de Deus. Agora eu só quero saber da palavra do Senhor. Agora eu tenho, meus desejos foram completamente alterados e agora a minha fome e sede é do Senhor. Percebe-se o seguinte: ele não fala somente
da boca para fora. Como se fosse só uma simples separação. Não é só uma simples separação. Não é só de santidade. Não é tirar os olhos do pecado. Não é ver coisas impuras. Não, antes é muito mais profundo do que isso. É um coração único e exclusivo de Deus. Não é um coração que uma hora adora Deus, outra hora o mundo. Um coração que divide Deus e o futebol, Deus e a namorada, Deus e o trabalho, Deus e a faculdade, Deus e o casamento, Deus e o emprego, Deus e o dinheiro, Deus e o terreno. Sempre algo disputando. Deus e as dívidas. Toda hora uma lealdade competindo e jamais uma conciliação. Percebe-se? O quanto nós realmente somos unicamente e exclusivamente voltados para o nosso Senhor. O quanto o nosso coração é voltado somente para Ele. Muitas das vezes, a gente tem mais carências de pessoas do que de Deus. Pessoas que têm uma carência absurda por outra pessoa, mas nunca por Deus. Em muitos casos, a palavra de uma pessoa é mais forte que a palavra do Senhor. Não, eu sei que a palavra do Senhor diz isso, mas o conselho daquela pessoa, ou casos até da atualidade, eu sei que em muitos casos a Bíblia diz isso, mas a minha psicóloga, eu não tenho nada contra psicólogo, tá, gente? Psicólogo é muito importante, inclusive eu recomendo demais. Se você estiver passando por problemas de ansiedade, essas coisas, não tem nada a ver com pureza de coração. Ser puro de coração não significa você não se cuidar, então, por favor, busque ajuda profissional. Mas como eu digo, muitas das vezes a gente dá mais voz para essas pessoas do que para a palavra do Senhor. Porque Deus me disse tal coisa. Mas tal pessoa, ou até mesmo, sei lá, minha profissional disse algo contrário ao que a Bíblia diz. Então, a voz desse profissional tem mais peso que a voz de Deus, a voz verdadeira do Senhor, porque eu não digo enganações. Muito se tem enganação no mundo. Muitos chegam e falam coisas e dizem, não, isso é de Deus. E não é de Deus. E a pessoa acredita. E o que que acontece? Essa pessoa acredita que aquilo vem de Deus, mas aquilo não vem de Deus. Aí a psicóloga fala algo contrário. Aí a pessoa, ela julga a psicóloga porque está falando algo que vai contra a palavra de Deus, mas eis que depois a gente olha, aquilo não era a palavra de Deus. Foi passado errado. Olha só o caos da situação. E a culpa ainda foi parar em cima da psicóloga. Gente, a gente vive num mundo assim. As pessoas não leem a palavra do Senhor. E não só leem, como não estudam, não meditam, não praticam, não buscam. Aí a pergunta, esse é um coração puro? Um crente que não lê a Bíblia, um crente que não busca o Senhor verdadeiramente, isso é um coração puro? Isso é um coração que não divide Deus com mais nada? Então, percebe-se que um coração puro é um coração que se dedica unicamente, exclusivamente ao Senhor. É um assunto profundo, mas vamos prosseguir. O puro de coração tem olhos só para Deus. Só tem a confiança em Deus. Adora a Deus com sinceridade, sem hipocrisia, sem reservas, não tem ídolos competindo. Isaías 42, versículo 8. Vamos ver o que diz. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, pense comigo. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, e não dividirei minha imagem e minha honra com nenhum outro.
eu ainda tenho ídolos. Eu ainda não sou devoto ao Senhor como deveria. Ele ainda não habitou completamente no meu coração. Eu tenho bloqueios, medos, traumas, eu tenho outras fontes, outros ídolos, outros recursos, eu tenho cartas na manga, precauções, porque eu não confio 100% no Senhor. Então, observem muito bem esse ponto. Sempre que uma pessoa ela vai a Cristo, ela vai com o coração cheio de mistura. E é isso que precisamos fazer. Lucas, eu sinto que agora eu não tenho um coração puro. O que eu faço? Vá a Ele. É isso que Ele está esperando. Vá a Ele. Porque Ele purifica. Assim como o ouro é purificado, Ele nos purifica. Ele tira essas divisórias no nosso coração. Ele preenche o nosso coração. Ele que vai nos limpar. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que nós devemos deixar de ir à igreja, de ler a Bíblia. Ou seja, e muitas vezes, mas você vai olhar e vai pensar, Lucas, eu não sou puro de coração porque eu não vou para a igreja. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Eu não quero associar uma coisa a outra. Entende? Eu não estou dizendo que você deixa de orar. Eu não estou dizendo que você deixa de se santificar. Eu não estou dizendo que você não faz nada. Talvez a este ponto você pode estar olhando e estar pensando, não, mas eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço as coisas, eu participo, eu sou líder de tal grupo, eu faço que tal coisa. Como que você está dizendo que eu não sou puro de coração? Não estou dizendo que você não faz as coisas. Mas o fato de fazermos tais coisas não significa que somos puros. Então, a questão é a lealdade que está no coração. Será que as minhas orações, a minha adoração, será que o meu jejum, será que a minha vontade é destinada unicamente a Ele? Ou tem mais alguém recebendo isso? E muitas vezes eu nem me refiro a outras pessoas. Eu me refiro a essa pessoa daqui. O meu eu. Então, nossa oração deveria ser esse tipo de oração. Senhor, purifica-me com ouro. Purifica-me como o ouro. Purifica-me, Senhor. Que o fogo venha e teste a mim. Essa era a oração dos salmistas. Salmos 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Ensina-me. Não há outro ídolo. Temos que orar. Temos que pedir purificação. Clamar por purificação. Senhor, purifica-me para que Ele tire essas impurezas, tire essa mistura, tire esse conflito, tire esses deuses, tire a embriaguez, tire a vontade, tire o desejo da imoralidade, tire tudo para que a gente não tenha uma adoração dividida, a gente não tenha um coração dividido, nem um louvor dividido, nem uma fé dividida com esse mundo, nem com os prazeres e nem com as paixões. Mateus capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus já diz, o que está no seu coração? Será que sou eu que estou no seu coração? Ou tem alguma outra coisa no seu coração? Aonde está a sua oração? Será que a sua oração realmente está se voltando para mim? Ou está se voltando para aquele carro que você não para de pedir em toda oração? Aquela casa, aquela coisa, aquela cura. Porque no fundo, você não quer saber de mim, você só quer aquela cura. Então, percebe-se a divisão? Onde eu sei está o meu tesouro? Aonde está o seu coração? O meu coração está em Deus. Meu coração está no céu, está puro. Está limpíssimo. Como eu sei?
pelos teus olhos. Onde está focado os teus olhos? É onde está o seu coração. Olha o que diz o versículo 22 do capítulo 6. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Aonde estão os seus olhos? Sabe? Diz que está com Deus. Mas o que esses olhos estão olhando quando estão ali no celular? O que esses olhos estão olhando? O que esses olhos estão consumindo? Estão consumindo conteúdo saudável, conteúdo edificante, ou estão consumindo conteúdo podre, conteúdo inútil, pornografia, vídeos viciantes, vídeos de promoção de ódio? O que esses olhinhos procuram quando saem na rua? Para onde eles olham? Isso é onde está seu coração. E esse é o seu tesouro. O puro de coração, ele tem os olhos dele somente voltados para Deus. É Deus e somente Deus. Eles têm um alvo, Deus. Uma meta, Deus. Um objetivo, louvar a Deus. Dar glória a Deus. Esse é o limpo de coração. Deus é o primeiro. O resto é segundo, terceiro, quarto, quinto. Não importa, mas o primeiro é Deus. Deus está sendo honrado no que eu faço? Deus está sendo louvado no que eu faço e no que eu sou? Ele recebe glória através de mim? Onde está o seu tesouro? Onde está o seu coração? E onde está o seu coração? Onde estão os seus olhos? Observem onde os seus olhos veem. Perceba se os seus olhos realmente são voltados somente para Deus. Todos que forem a Cristo serão limpos. Talvez você possa olhar agora e estar dizendo: Lucas, eu já me analisei. Eu não sou puro de coração. E agora, o que eu faço? Eu estou perdido? Não, você não está perdido. Vá a Ele. Vá a unicamente aquele que pode te limpar com o seu sangue que um dia foi derramado na cruz. Ele pode te limpar e purificar as suas vestes e te fazer uma nova criatura. Olhe só para Ele. Siga em frente. O inimigo, ele vai tentar pôr coisas na sua frente. Ele vai tentar pôr prazeres, dinheiro, bens, mulheres. Tudo ele vai pôr na frente dos seus olhos. Mas não desvie o olhar. Olhe somente para Ele. Seu foco é Ele. Meus olhos só focam nele. O resto tudo fica desfocado. Eu não estou focando em mais nada a não ser nele. Então, muitas das vezes, precisamos cuidar disso. Muitas mesmo. Coração de pessoas que, inclusive, não têm nada de Jesus. Pessoas que têm vaidade, caprichos, elogios, glórias, reconhecimento. Gravaram CDs, que fizeram tais coisas, escreveram livros, são famosos, atores, grandíssimas pessoas, mas não tem nada de Deus. Então, que o Senhor venha nos perdoar e nos glorificar e nos purificar. A palavra do Senhor diz: impossível servir a dois senhores. A adoração não se mistura. Não tem como. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Ou não tem o que fazer. Entende? Não tem como. Dois senhores? Não tem como. Não dá para eu ser santo num dia e pecador no outro. Talvez muitos possam pensar também nessa aula: Lucas, eu estou perdido. Por quê? Porque eu acabei de checar e eu não sou puro de coração. Então hoje eu estou condenado. Não, você não está condenado hoje.
Entende? Não é hoje eu estou condenado a ir para o inferno, amanhã eu vou ser santo, mas no dia seguinte eu pequei, então voltei de novo a ser condenado para o inferno. Isso não existe. Ou você é salvo ou você não é. Ou você foi salvo e liberto pelo Cristo ou não foi. Aquele que não foi liberto, aí sim, você pode dizer, Lucas, hoje eu não fui liberto. Hoje eu estou num caminho que eu sei que está errado. E eu preciso sair desse caminho e ser liberto e ser salvo. Então venha, vá até ele. Então, não dá para eu ser crente e um dia tá ouvindo louvor, outro dia tá ouvindo sertanejo. Não dá para eu ser crente, um dia eu tô ouvindo louvor, outro dia eu tô dançando funk. Um dia eu tô ali tomando um café da manhã lindo com a minha família, no outro dia eu tô espancando a minha família, tô brigando com a minha família. Não dá pra eu sair abraçando minha esposa hoje, amando ela, dando amor a ela, e no dia seguinte tá lançando todo tipo de palavrão contra ela. Isso não faz parte de alguém que tem pureza de coração. A prioridade do crente sempre deve ser fazer a vontade do Senhor. E essa é uma das maiores características do puro de coração. Nada trouxemos para esta terra e nada levaremos. Paulo diz: nós somos como mordomos. Estamos apenas cuidando daquilo que nos foi dado. Outro ponto. Somente os puros de coração podem ter comunhão com Deus. Só eles podem entrar na sua presença. Só eles podem ter suas orações respondidas. Agora, a gente sabe por que orações não são respondidas. Lembra da misericórdia? Aqui também. Por que, que você não sente a presença de Deus? Vai para o culto, ora, clama, louva, tenta se forçar a chorar, mas não consegue fazer isso com naturalidade, não sente nada. Por quê? Porque não é cheio do Espírito Santo. Aí você vai perguntar, por que eu não sou cheio do Espírito Santo? Eu oro, eu nunca fico cheio. Eu já pedi pelo Espírito Santo e o Espírito Santo não vem. Sabe por quê? Porque não tem espaço no seu coração para o Espírito Santo entrar. Não adianta só clamar pelo Espírito Santo. Ele vai entrar, mas está cheio o coração. Como que o Espírito Santo vai ocupar um copo que está cheio de muitas outras coisas tomando ali? Ele não vai dividir espaço com essas outras coisas. Ele só enche o copo vazio. Ele só enche aquele que está vazio, onde ele tem espaço para ocupar, que tem olhos somente para ele e não para ídolos. Os limpos verão a Deus. Portanto, esse é um ponto muito importante. Só os puros de coração podem ter comunhão com Deus, porque somente eles são preenchidos de Deus. Quem não é puro de coração não tem, porque é muito simples. Está com o coração cheio de outras coisas, menos de Deus. A condição para ser cheio do Espírito Santo, para desfrutar da presença, para ter comunhão com Deus, para ver a Deus, é ser limpo. Tiago 4, versículo 8, diz o seguinte: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Olha só o que ele está dizendo. Vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Limpem as mãos e o coração. Ele está dizendo, limpem o externo. Ok, o externo precisa ser limpo, mas antes limpe o interno que está aqui dentro. Exemplo disso? Vamos pegar uma pessoa que é casada. O foco da mulher é o marido. A mulher ela é muito chegada e basicamente ela não tem Deus no coração, porque o coração dela tá só no marido.
Você vai olhar, Luca, mas isso é errado? É. Pois o coração da mulher está sendo tomado pelo marido? É. Eis que o marido chega e diz, mulher, você faria qualquer coisa por mim? Sim. Interessante. Eu sou a prioridade na sua vida? Ela vai dizer, sim, você é a minha maior prioridade. E eis que o marido vai chegar e vai dizer, pois não deveria. A sua prioridade devia ser Deus, e não eu. E eu digo isso por mim e por todos. Não busque nos outros, também não busque em mim aquilo que somente Deus pode entregar. Eu não tenho como te entregar graça, eu não tenho como te entregar salvação, eu não tenho como te entregar misericórdia dele, a misericórdia divina. Ele deu para nós misericórdia, sejam misericordiosos, mas a misericórdia divina vem dele. Eu não sou onipotente, eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sei o futuro, eu não consigo mover o passado, eu não consigo fazer nada. Então não procure em mim aquilo que somente Ele pode fazer. Que somente Ele tem. Então se preencha de Deus. Se satisfaça nele. Desfrute dele. Gente que passa por situações como pessoas que já experimentaram o primeiro amor. Eu digo essas pessoas que já experimentaram o primeiro amor. E hoje esfriou. Por quê? Porque antes não tinha lealdade competindo no coração. Antes não se importava com marca de roupa, não se importava com emprego, com salário, com beleza, com qualidade de som, com qualidade da música, não se importava com os bens, não se importava com muita coisa. Antes, tudo o que eu queria era encontrar com Deus no culto. Era louvar a Ele, adorar a Ele, ler Sua palavra, meditar. Antes não existia divisão. Antes, ele não precisava de moto, de carro, namorada, beijo, elogio, um ministério, não precisava de roupa, não precisava de comida, não precisava de nada. Ele era completamente do Senhor. O Senhor era tudo para ele, o Senhor era o tesouro. Mas agora, o coração tem outros desejos. Agora o coração tem outras coisas dividindo. Ou seja, essa é a resposta porque agora você não sente mais nada. Essa é a resposta do porquê você esfriou. Se afastou de Deus. E nisso que se afastou de Deus, outras coisas foram tomando o lugar de Deus. E agora não sente mais. Segundo Timóteo. Capítulo 2, versículo 22. Que diz para nós: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Tem uma condição para invocar o Senhor. Qual? Ser puro de coração. Essa é a condição. Então, tem essa condição e percebe-se o seguinte: não é uma natureza que fala sobre isolamento. Não é que eu tenho que me isolar do mundo, me afastar de todo mundo. Por favor, não tem nada a ver com isso. Você sair do mundo não vai resolver o seu problema. Ele fala de não ter ídolos. É isso que ele fala. Eu não preciso sair do mundo para não ter ídolos. Exemplo de pessoas famosas, de times, de carros, meninas. Entende? Será que alguma coisa dessas eu idolatro? Então, Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz o seguinte: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Gente, esse eu diria que é o versículo mais claro que explica essa bem-aventurança com toda certeza. Como assim pedir de todo o coração? Muito simples. É aquela aqui, ó, na boca, tá saindo, Senhor,
Eu quero isso e isso, por favor, faça isso e aquilo, mas que se faça a tua vontade. Aqui, ó. Tá saindo aqui. Agora vamos olhar aqui dentro. Ah, Deus, faça a tua vontade, mas não mexa no meu dinheiro. Não mexa na minha família. Não mexa nos meus móveis. Não mexa nisso. Não mexa naquilo. Tipo assim, tirando isso, o Senhor pode fazer o que quiser. O Senhor não mexendo no meu dinheiro, não mexendo nos meus bens, não mexendo na minha família, o Senhor pode fazer o que quiser. É só não mexer nessas coisas que eu quero. Por dentro, tá cheio de ídolos. Tá saindo outra coisa para a boca da para fora, assim, mas dentro, cheio de ídolos. Mateus 26:39. A gente vê uma oração sincera do Senhor. Jesus, ele chega e ele clama ao Senhor, Senhor, se for possível, a gente consegue ver essa palavra não tá saindo daqui. Essa palavra tá saindo daqui. Tá saindo do coração essas palavras. Essas palavras de Senhor, se for possível, aparta-te de mim esse cálice, pois ele não queria. Tira esse cálice de mim, se for possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu diria que estas, com certeza, está para a lista de palavras e desejos mais verdadeiros de toda a Bíblia. Tudo que vem do nosso Senhor é verdadeiro. Cada palavra. Exemplo disso? Também, vamos ver agora exemplos da Bíblia de pessoas que foram puras de coração. Salmos 73. Versículo 25. Que diz: a que tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Percebe-se o que Davi está falando? O que tenho mais na terra senão a ti, nos céus, nada além desejo de estar junto a ti. Esse é a única coisa que eu tenho, desejo de estar junto a ti. Salmos 40, Davi ainda falando, ainda Davi. Versículo 8. Eu tenho grande alegria em fazer tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 51, versículo 11. Senhor, dai-me um coração puro e não afastas de mim a tua presença. Esse Salmo do 51 ele foi escrito quando Davi adulterou com Batseba. Davi foi acusado de adultério. Não só acusado, como ele realmente cometeu adultério. E ali, Davi, o que aconteceu? Matou Urias, marido de Batseba. Ele o matou, mandou matar. Mandou ele, no caso, para o campo de guerra para ser morto. E isso para tomar a mulher de Batseba dele, né, a mulher de Urias, para si. Ele tomou Batseba para ele e cometeu adultério. E eis que Natan foi lá e acabou expondo ele em público o que ele fez. Olha o que você fez. Isso não agradou o Senhor. Qual foi a primeira reação de Davi? Davi era rei. Davi ele podia ter chegado para o profeta Natan e ter dito: você me humilhou em público, portanto será morto. Ou ele podia ter chorado de vergonha, porque ele foi envergonhado na frente de todo mundo. Davi podia ter feito muitas coisas, podia ter mandado matar facilmente Natan, mas não fez isso. O que ele fez? Eis que ele gritou: eu pequei contra o Senhor. Olha a preocupação dele. Olha a preocupação de Davi. Eu pequei contra o Senhor. Essa era a preocupação de Davi. A preocupação de Davi não era a vergonha. A preocupação de Davi não era o julgamento. A preocupação de Davi não era nada disso. A preocupação de Davi era: eu errei contra o Senhor. Senhor,
não afastas de mim a tua presença, não retires de mim a tua presença. Olha a preocupação de Davi, Senhor, por favor, eu reconheço que eu errei, pode tirar tudo se quiser. Ele não disse isso, tá? Mas eu digo isso como uma palavra sincera, eu consigo ver o sofrimento de Davi, eu consigo ver sua sinceridade. Quase a ponto de dizer, Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim. Ele não chegou e disse, Senhor, não tire o meu reino. Senhor, por favor, não tire o meu ouro, não tire minhas mulheres, não tire isso, não tire aquilo. Não. Eis que ele chega e diz, por favor, não retire de mim a tua presença. É isso que ele não queria perder, a presença do Senhor. Olha que sinceridade de coração. Pureza de coração. Agora, vamos ver uma pessoa mais pura ainda de coração. Jesus. Pouco puro, não é? João, capítulo 6, versículo 38, que diz: Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, pureza é um coração sem mistura, dedicado a Deus, focado em Deus, esvaziado de si. Segurança somente nele. Um coração somente do Senhor. Como Jesus fez. Então, o que eu faço? Simples. Vá até Ele. Busque a Ele. Pegue Salmos 51, versículo 10. Coloca aqui, Salmo 51, versículo 10. E ore isso. Senhor, dai-me um coração puro, somente devoto a Ti. Ore isso. O convertido pode ainda ter misturas dos metais? Pode. Ele está no processo de se purificar. Não é eu orei, me converti, no dia seguinte sumiu as misturas. Não, as misturas vão estar lá. É um processo que todo dia vai sendo feito, todo dia, cada vez mais o Senhor limpa, e limpa, e limpa, e limpa, e vai limpando cada dia mais. Ore, clamando ao Senhor, Senhor, nada na terra mais eu queira do que a Ti. Nada mais que eu tenho, nada mais do que existe. Não há ninguém na terra que eu queira mais do que a Ti. A cruz está pesada? Tá difícil. É difícil lidar com tudo isso? Vá até Ele. Busque a sua cruz. Então, renuncie. Vamos orar para finalizar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por tudo. Eu só tenho que te louvar e te agradecer e glorificar teu santo nome, Deus. Obrigado, Senhor, por mais um ensinamento. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, Pai, como te amar e como te adorar, Pai. Como lidar com essas misturas, Pai. Obrigado, Senhor, porque agora tu tá nos ensinando, Pai, a ser completamente voltado a Ti, Pai. Cuide dos nossos olhos, Pai, para que os nossos olhos venham ver aquilo que agrada a Ti, que os nossos olhos venham se voltar para aquilo que fortalece, Pai, o meu espírito, Pai, e que venha somente se voltar aquilo que agrada a Ti. Cuide do meu coração e que Tu venha ser o meu tesouro. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço pela honra do Teu grande santo nome, hoje e sempre. Amém.